O professor chegou. Programa de hoje, um dos maiores meteorologistas brasileiros. Aqui choveu e relampagou. Aqui tá chovendo e repangalejando. Ele vem falar do aumento de gelo na Antártida. Tem tanto gelo na Antártida que, se ele todo derretesse, o nível dos oceanos do mundo subiria a cerca de 60 metros. Meu, que alívio, Dan. A gente ainda vai ter onde morar por muito tempo. Aplausos para o professor Luiz Carlos Monion. Fala, professor, muito obrigado pela sua participação aí, acompanhando o programa Pânico, que a gente quer saber dessa história aí, que pouca gente, a mídia pouco falou a respeito desse gelo na Antártida. Emílio, muito bem lembrado, uma satisfação estar com vocês aí, um abraço a todos. Antes de mais nada, eu queria dizer que essa falcatrua, essa farsa do aquecimento global, produzido pela emissão de gás carbônico, na realidade não tem base científica alguma. Todo o resultado provém de modelos de clima, projeções feitas com modelos de clima, que tem um grande problema, que é o ciclo hidrológico. O modelo não sabe produzir chuva, o modelo não sabe produzir nuvens, como a natureza faz. E na economia tem grandes implicações. Vou dar só um exemplo recente. Cerca de 65% da energia elétrica que é gerada no mundo provém desses tais de combustíveis fósseis, petróleo, carvão mineral e gás natural, que ao serem queimados emitem CO2. E 85% de toda a energia que a gente usa no mundo, segundo a Agência Internacional de Energia, também provém dos combustíveis fósseis. Então fica muito difícil tentar mudar a matriz energética. Vocês se recordam que há um tempinho atrás, umas semanas atrás, ou mais precisamente, dia 28 de abril, deu um apagão geral que pegou Espanha, Portugal e parte da França. Por quê? Porque no dia 16 de abril, a Espanha tinha anunciado que estavam 100% de energias renováveis, painéis solares e aerogeradores, vento. Então, o que aconteceu naquele dia? Estavam com 25 gigawatts de potência, parou o vento, caiu para 10,5 em questão de 5 minutos e resultado apagão. Então, você vê que não vai ter como a gente mudar a nossa matriz energética, mesmo porque o gás carbônico, ele não tem absolutamente, aquece um pouquinho, mas aquece tão pouco que não teríamos nem como medir isso aí. Com relação ao gelo da Antártica, eu não sei por que o pessoal fala Antártida, porque se é Ártico, o contrário de Ártico é Antártica. Sim, é que a gente... O professor, é que a gente confunde com a cerveja. Pra gente, Antártica é a cerveja. Isso. Né? Só pode ter... Mas a cerveja foi nomeada depois do continente. Sim. E tem até um pinguim. A cerveja é mais recente que o continente. Então, o gelo tem sido muito variável lá e depende muito de quanto chove. Porque quando chove lá, a chuva cai na forma sólida, na forma de neve, e vai acumulando. Então, por exemplo, desde a era de satélites, que a gente tem satélites como, por exemplo, esse que foi utilizado, que é o satélite GRACE, o sensor de gravimetria dele permite medir essas extensões. De 2002 a 2010, houve uma perda de gelo na Antártica de cerca de 75 bilhões de toneladas por ano. Ou seja, 75 gigatoneladas por ano. De 2011 a 2020, continuou perdendo gelo, só que houve, na verdade, praticamente essa taxa dobrou. Foi para 140 bilhões de toneladas por ano. E agora, recentemente, 2021 a 2023, esses dois pesquisadores da Universidade de Tongji, na China, usando dados desse satélite da NASA, GRACE, o sensor de gravimetria, eles chegaram à conclusão que houve uma adição de 110 gigatoneladas por ano, o que dá num total
de aproximadamente 350 bilhões de toneladas de gelo que foram incorporadas nesses 3 últimos anos. Quer dizer, estou dizendo isso porque há, na realidade, um erro de aproximadamente aí 20% para cima, 20% para baixo, quando se faz essas medições. Então, a variabilidade do gelo é natural. Eles atribuíram esse aumento a aumento da chuva na região. Isso porque, se a gente olhar os mapas de temperatura da superfície dos oceanos, mais recentemente, desde 2020, a gente percebe que as correntes marinhas, principalmente no caso do hemisfério sul, a chamada corrente do Brasil, que é uma corrente quente, que traz calor da região equatorial ao longo da costa brasileira e vai até a Antártica. Então, tanto no Atlântico como no Pacífico, está sendo carreado, está sendo transportada água quente para lá. A água quente, vocês sabem, evapora mais água do que a água fria. Então, tendo mais umidade no ar, o resultado foi que nesses 3 últimos anos, 2021 a 2023, houve um aumento na precipitação na forma de neve e, obviamente, isso vai acumulando gelo. Mas a variabilidade antártica ela é muito grande. Em termos de extensão, o continente antártico tem 14 milhões de quilômetros quadrados, mas a plataforma de gelo que se forma em torno dele pode chegar a 17, 18 milhões a mais, ou seja, chegar muito próximo, quase que dos 30 milhões de quilômetros quadrados. E esse gelo, no momento então que se os oceanos começam a transportar mais água quente em direção ao polo, a precipitação aumenta e com isso aumenta o volume de gelo. E existe uma curiosidade, à medida que o gelo vai aumentando, ele vai pesando, peso maior, e pode fundir a base, por exemplo, de um bloco de gelo, um iceberg, e ele se deslocar e cair no mar. E aí vão dizer que também é o aquecimento global, mas na realidade é apenas a pressão que o gelo faz em cima da superfície é que eventualmente derrete a base e ele se desloca. Então, a variabilidade do clima tem sido normal, sem a ação do homem, Emílio. Entendi. Então, essa história aí do aquecimento global, isso aí a gente não tem tanta influência assim como alguns especialistas dizem, né? O ser humano, eu digo. Emílio, a gente não sabe exatamente o que está por detrás disso. Mas certamente existem interesses que a gente não tem condições agora de detectar. Talvez a história no futuro venha a esclarecer esses aspectos. Gases que são chamados gases de efeito estufa, como o gás carbônico, que sai da agricultura, sai da geração de energia elétrica, o metano, que é emitido pelos ruminantes, bois, cabras, etc., que são animais ruminantes, no processo digestivo eles emitem metano. E óxido de nitrogênio, que sai, por exemplo, de fertilizantes como ureia, né? O nitrogênio volatiliza, combina com o oxigênio da atmosfera e forma óxido de nitrogênio. Esses gases, eles dizem que eles estão aumentando a temperatura do planeta. Mas não é verdade. Nós podemos provar, demonstrar com o conhecimento científico que temos agora, que o principal gás que segura a radiação infravermelha térmica emitida pela superfície é o vapor d'água, a umidade. Só que fica muito difícil dizer que a umidade é produzida pelo homem, né? Você tem 71% de oceanos na superfície do planeta e esses gases chamados gases de efeito estufa, eles absorvem em regiões do espectro eletromagnético muito estreitas. E essa região já é ocupada pelo vapor d'água. Assim, esses gases não têm
absolutamente papel significativo na variabilidade da temperatura do planeta. O clima, ele varia naturalmente, tem variado ao longo desse tempo, ao longo desses milhões de anos. Um exemplo mais recente é o Pantanal, em 2024, que ficou praticamente seco, e o Rio Paraguai também decresceu o volume, de tal forma que lá no Paraguai, em Assunção, estavam dizendo que o pessoal que plantava arroz é que estava fazendo o rio secar. E nós temos dados do Rio Paraguai desde 1901. São quase 125 anos de dados que nós temos da vazão do Paraguai. E os 10 primeiros níveis mais baixos, os mais baixos que já foram registrados nessa série de mais de 120 anos, foi em 1964, há 60 anos atrás, uma seca severa que aconteceu no centro-oeste, pegou o sul e sudeste do Brasil. Em segundo lugar vem 2024, que realmente foi um nível baixo. Mas, por exemplo, em 1910, nós temos o 7º nível mais baixo. Em 1915, temos o 10º nível mais baixo, o 8º, 1944. E aí você se pergunta, qual o desmatamento que tinha em 1910, 1915, ou qual era a área cultivada, a ponto de fazer com que o Rio Paraguai tenha mostrado, por exemplo, em 1910, o 7º nível mais baixo. Então você vê que é uma variabilidade natural. Vocês mencionaram aí o Al Gore, em 2007, diz que em 2020 não ia mais ter gelo no Ártico, na Antártica, que as crianças não iam mais conhecer neve. E nenhuma dessas previsões se concretizou, exatamente porque os resultados são projeções de modelos de clima que não têm confiabilidade alguma, Emílio. Ô professor, deixa eu só fazer uma pergunta, o papo está muito bom, mas para a gente encerrar esse assunto, por que são sempre 20 anos? Eu lembro da camada de ozônio, que a gente também teria 20 anos. Depois o Al Gore, ele coloca 20 anos. Depois aquela menina lá, a Greta falou também em 20 anos. Por que esse número 20 anos que eles dão para a gente? Eu não sei de onde eles tiram isso, né? Nós temos a variabilidade do clima nesses últimos 150 anos, ela aponta para um ciclo de aproximadamente 30 anos. Agora, falam em 20 anos porque, como vocês estavam falando antes, nós passamos e o mundo fica, né? A nossa vida é relativamente pequena comparada com os fenômenos naturais, com a vida na Terra. Então, não sei por que uso esse 20. Talvez seja na esperança que boa parte da população que está ouvindo a projeção já tenha morrido nesses 20 anos. Não dá para renovar. Não dá para renovar. Fica muito fácil você pegar um modelo de clima e dizer que no ano 2100 a temperatura do planeta vai estar 5,7 graus acima do que está hoje. 2100. Tá? Quem fez a previsão já morreu. Quem ouviu já morreu. Já não está mais aqui, né, professor? Pode prever o que quiser. O dinheiro que foi gasto para fazer essa previsão, que não é pouco, ele tem que manter supercomputador, são modelos complexos, como por exemplo esse da NASA, tem 1,5 milhão de linhas de instrução, já morreu. Então ninguém vai cobrar nada de ninguém. Tá? Então fica muito fácil. A dificuldade é a gente prever o que vai acontecer amanhã ou depois da manhã. Exatamente. Se vai chover no fim de semana, se vai chover no fim de semana prolongado. Exato, porque aí se errar e dizer, tá vendo? Não, você errou. Agora, para daqui a 20 anos, 50 anos, 100 anos, pode fazer a previsão tranquilamente, porque vai estar todo mundo morto. Ninguém vai cobrar nada de mim. É isso aí. Professor, muito obrigado. Eu vou passar o Instagram do professor, é um craque. Muito bom, hein? O professor é um craque. Ele tá aí nas redes sociais também. O Instagram dele é prof.
de professor, prof_Molion. Tá aí para você seguir o professor, seguir o trabalho do professor que está sempre participando aí, falando do agro e tal. Eu sou muito fã do professor Molion. Muito obrigado pela sua participação, professor. Eu é que agradeço, Emílio, e essa situação toda dá uma reviravolta muito grande com a entrada do Trump, que está fechando as torneiras para todas essas idiotices com relação a mudanças climáticas. Um abraço e agradeço a oportunidade. Muito bem. Muito obrigado, professor.